Bem-vindos de volta à disciplina de Ciências do Ambiente dos cursos de Engenharia. Na aula de hoje nós falaremos de produção e consumo sustentáveis. Bom, quando a gente está falando da produção e também do consumo de bens, a gente pode pensar em diferentes formas de produzir, diferentes modelos de produção. Mas a produção e o consumo sustentável, eles buscam diferentes formas de produção e de uso ou de consumo desses bens ou serviços que sejam produzidos. A produção sustentável é definida como a incorporação das melhores alternativas para minimizar os custos ambientais e sociais ao longo do ciclo de vida dos produtos e serviços. Então você precisa repensar a forma de produzir para minimizar tanto o impacto na produção, né, na retirada da matéria-prima, no transporte, na própria atividade de produção, no armazenamento, na distribuição e, finalmente, no consumo desses bens ou serviços. E do ponto de vista do consumo sustentável, já é a visão do consumidor de usar os bens ou serviços de forma que possam atender às suas necessidades básicas e buscando sempre a melhor qualidade de vida, o menor uso dos recursos naturais para minimizar impactos nesse uso dos recursos, a menor geração de resíduos, também para minimizar impactos agora com relação ao lançamento de efluentes, de resíduos sólidos e de emissões gasosas, e também garantir que esses recursos naturais estejam disponíveis para gerações futuras. Então, desse ponto de vista, nós podemos traçar uma série de estratégias. Então, a produção e o consumo sustentáveis fazem parte de um estilo de vida sustentável, em que você avalia toda a sua ação na Terra, né? Isso é por muito chamado de pegada ecológica, né? Aquilo que você imprime sobre o ambiente, como marca, né, da sua presença no ambiente. A contribuição para a capacidade de aprimoramento, não só sua, como da sociedade como um todo, a justiça no acesso ao capital natural, econômico e social. Então, quando nós falávamos de economia, nós víamos que capital não é apenas o dinheiro, né? Qualquer recurso que se utiliza, quer sejam pessoas que trabalhem com você, quer sejam recursos naturais, quer seja o próprio dinheiro, pode ser considerado capital. Então, nós falamos de capital intelectual, capital cultural, capital pessoal, capital econômico, que é o dinheiro, capital natural, que são os recursos, e assim por diante. Então, garantir que todas as pessoas tenham acesso justo a esses capitais. Incentivar outros elementos para a promoção da felicidade e qualidade de vida. Então é muito complexo quando a gente fala de felicidade, né? Porque às vezes a pessoa tem tudo, mas não é feliz. E outras pessoas passam por muitas dificuldades, têm poucos recursos à sua disposição e são bastante felizes. Então a felicidade é um estado realmente interno, né? Depende muito mais da pessoa, das suas decisões e, obviamente, dos processos químicos que acontecem dentro da pessoa do que do estímulo externo, embora esse estímulo externo possa aumentar, né, o seu grau de felicidade, mas ele depende muito mais de um estado interior do indivíduo e por isso é muito complexo. Da mesma forma, a questão de qualidade de vida. Então, questiona-se o que é qualidade de vida, né? Ganhar bem, é ter uma boa casa, é ter um bom carro, né? E quantas vezes a gente ganha bem, mas vive dentro de um condomínio fechado, com câmeras, com grades, com cercas elétricas, se sentindo inseguro, né? Para sair na rua, tem que sair dentro de um carro blindado. Então, até quando isso é qualidade de vida, né? Enquanto outras pessoas que vivem nas colônias, vivem nas comunidades agrícolas, não tem nem tranca na porta, ficam até tarde conversando com seus vizinhos na porta, todo mundo é compadre e comadre, todo mundo se conhece, tem uma tranquilidade que não existe, por exemplo, nos grandes centros. Então, o que é qualidade de vida? É uma questão a ser considerada. Essas estratégias também devem ser consistentes com a conservação e a melhoria ambiental e também devem acarretar aprendizagem, criatividade e adaptação coletivas. Então é preciso que esse modelo de vida que nós escolhemos ela garanta essa aprendizagem contínua, esse desenvolvimento, né, de novas tecnologias, de novas ideias e essa adaptação de todos, não apenas de alguns que têm acesso a dinheiro, mas de toda a humanidade. Por quê? Porque na questão ambiental você não pode garantir que você vai estar bem se o outro não está. Vamos dar um exemplo dos vetores de doenças. Por exemplo, se você é uma pessoa bem instruída, você não guarda frascos velhos em casa para acumular água, mas o seu vizinho não tem instrução,
e deixa lá garrafas, pneus. Então o que acontece? Na chuva enche de água, forma um criadouro de mosquitos e o mosquito não vai picar apenas o seu vizinho, ele passa por cima do muro, passa pela cerca elétrica e pica você, passando aí chikungunya, zika, dengue ou outras doenças. Então a questão ambiental ela é bem ampla e não tem cercas exatamente, né? Ela afeta a todos, a poluição ambiental vai afetar todas as pessoas, então é preciso que essa adaptação seja coletiva. Quando a gente fala de economia solidária, aqui é um modelo de economia em que não apenas um ou uma empresa ganha, mas um grande número de pessoas, de forma solidária, como diz a palavra, né, estão envolvidas nessa atividade econômica. Então, a ideia aqui é que a solidariedade e a colaboração sejam o apoio dessa atividade. Então, se trabalha aqui em cooperativas, em associações, de tal forma que todas as pessoas tenham acesso, né, à administração e aos recursos gerados por aquela instituição, aquele empreendimento, aquele organismo. Então, o ser humano, nesse tipo de economia, ele passa a ser o sujeito e a finalidade da atividade econômica. Então, a atividade econômica aqui não é apenas ganhar dinheiro, mas é melhorar as pessoas, é garantir a essas pessoas saúde, qualidade de vida, educação, melhoria. Então, o ser humano, ele tanto é sujeito da atividade econômica, como ele também é a finalidade dessa atividade econômica. E, obviamente, que se vê esse modelo de economia como um instrumento de combate à exclusão social. Então, é preciso entender que todos os povos têm direito proporcional de acesso aos recursos naturais. O que é esse direito proporcional? Imagine, por exemplo, eu gosto de ir à praia, né? A grande maioria das pessoas gosta de ir à praia, e você vai à praia nos finais de semana como lazer. Mas o pescador, ele depende da praia para viver, ele depende de pescar para viver. Então, o acesso não é exatamente igual, é preciso garantir que essas pessoas tenham acessos proporcionais às suas necessidades e que elas possam satisfazer essas necessidades. Os recursos naturais devem ser usados por todos de forma proporcional às suas necessidades. Né? Eventualmente tem esportes aquáticos que vão usar água, então eles não devem usar água na faixa onde ficam os banhistas, eles devem acontecer distantes dos banhistas para garantir acesso dos banhistas àquela faixa onde os banhistas usam. Então, é pensar no uso dos recursos naturais de tal forma que todos possam ter acesso de acordo com as suas necessidades. E, obviamente, é necessário estabelecer padrões próprios de estilo de vida e respeitar, né, a cultura dos outros. Cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente e se relaciona com a natureza de uma forma diferente. Então, é muito difícil essa conversa, porque às vezes a cultura é tão diferente que há um choque aí. Então, quando nós falamos, por exemplo, dos povos da floresta, né, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, essas pessoas têm outras formas de se relacionar com a natureza e elas têm padrões de vida que são próprios. Então, às vezes você diz assim, a qualidade de vida lá naquele quilombo é menor porque eles não têm alguns recursos que tem na cidade, mas eles têm um padrão de vida e um padrão cultural que é diferente do nosso, e, portanto, eles podem construir o seu próprio estilo de vida, o seu próprio padrão, e nós devemos respeitá-lo. Então, para que tudo isso seja garantido, né, é preciso que nós mudemos os nossos hábitos. E aí tem alguns exemplos, mas pode se alongar muito essa lista. Né? Então, comprar nas feiras livres, que são dos próprios produtores, né, os próprios produtores que trazem esses produtos que são mais frescos para serem consumidos e que aí não consomem muito combustível fóssil para o seu deslocamento, não consomem refrigeração, né, para serem armazenados, faz com que o dinheiro circule dentro da própria cidade, que chegue nas pessoas de baixa renda. Então é possível, a partir desses pequenos, essas pequenas atitudes, essas pequenas mudanças de hábitos, melhorar a nossa pegada, né, ecológica, melhorar essa pressão que a gente faz sobre os recursos naturais. Evitar as embalagens, é óbvio, né? Levar a sua sacola durável para o supermercado ou para a feira, para que você evite tanta sacola, que a gente sabe que causa uma série de prejuízos ao ambiente. Reduzir o consumo, comprar aquilo que você realmente precisa, evitar essa produção exagerada de resíduos a partir do consumo ou da compra de itens que você às vezes nem consegue consumir e joga fora praticamente sem usar porque comprou a mais. Né? Reaproveitar os materiais,
tudo aquilo que for possível de ser reaproveitado sem precisar mandar para a reciclagem, porque quando você envia para a reciclagem, você está gastando combustíveis no transporte, você está gastando energia e água para reciclar esse material, então reaproveitar um material durável, em vez de copos descartáveis, copos duráveis, garrafas de vidro, enfim, né, bens que possam ser reaproveitados, você diminui também o seu impacto sobre o ambiente. E aquilo que não tem jeito, realmente não tem como reaproveitar dentro da sua própria casa, aí sim enviar para reciclagem. E mudar os valores, né? O que é bom, o que é chique, o que é vencer na vida, quais são os modelos de vida que a gente constrói, né, para nós mesmos. Às vezes nós compramos o modelo fabricado, nós vemos, né, em filmes, em novelas, modelos, estilos de vida que na verdade não são o nosso e que nem realmente não tem nada a ver com a nossa vida, mas que a gente tenta copiar simplesmente porque nos parece ser bom. E nós compramos aquilo sem questionar quais são os impactos disso, o que isso causa na minha vida, o que isso causa na minha vizinhança, na minha cidade, no meu estado, no meu país, enfim, na minha vida e no planeta, né? Então é preciso que a gente reavalie esses valores e construa realmente um modelo de vida adaptado às nossas condições e necessidades. Essas pequenas ações, elas podem ser trazidas para dentro do processo de produção e é o engenheiro que vai fazer esse trabalho, que vai pensar como modificar o processo produtivo para que nós possamos oferecer serviços ou produtos que sejam ambientalmente adequados. Bons estudos, qualquer dúvida, coloquem as perguntas ali no AVA e nós vamos respondendo ao passo que elas forem surgindo. Bons estudos.